Cadê você? Sumiu? Cadê minha neta? Ela não está mais aqui, não consigo ver. Ah, sim. Então, Dudu, eu te falei que a Natasha veio para o Ah, Brasil, né? yep. Ela está morando lá na casa do Beto. Aí, sabe o que que ela fez? Ela começou a estudar porque ela queria entrar na faculdade, que ela queria se formar para começar a trabalhar de tradutora. Que Quando a gente, tradutora? tradutor é igual assim, ó, por exemplo, você está morando no Canadá, você não está aprendendo a falar inglês? Sim. Então, tem gente que já sabe falar, por exemplo, português e inglês. Aí, quando tem alguma reunião assim, que tem brasileiro e tem ou canadense ou americano, aí vai ter gente que às vezes não consegue entender muito bem o inglês. Aí fica uma pessoa ouvindo o que o americano ou o canadense está falando e fica traduzindo para a pessoa que não entende inglês. Aí essa pessoa que faz, ela está. Ou você faz mímica? Não, ela fica, por exemplo, faz de conta que eu não sei falar inglês e você não sabe falar português. Faz de conta. Tá. Aí, quando você quiser falar comigo, você vai falar em português e eu vou falar em inglês. Aí você não vai entender o que eu estou falando e nem eu vou entender o que você está falando. Ou a gente aprende a falar o idioma do outro, ou então a gente pode contratar alguém que vai traduzir para a gente o que o outro está falando. Por exemplo, se você falar em português e eu não souber português, aí o tradutor vai ouvir você falar em português, vai traduzir para inglês e falar para mim em inglês para eu entender. Ou o contrário. A pessoa, assim, você fala inglês, eu falo português, eu não entendo inglês. Aí, quando você falar em inglês, aí o tradutor, ele escuta o que você está falando em inglês e, e depois fala comigo em português para eu saber o que que você quer falar comigo. É o tradutor. Ele conhece os dois idiomas, aí fica ajudando as pessoas a se entenderem, entendeu? Sim. Sua mãe podia trabalhar de tradutora, que ela sabe português e sabe inglês. Aí ela pode trabalhar num lugar assim que, por exemplo, se alguém vai dar uma aula em inglês e tem gente escutando a aula que não entende inglês, ela vai ouvindo a aula e traduzindo para o português para a pessoa que fala português entender o que estão dizendo. E ela queria trabalhar nisso, a Natasha. Sabe por quê? Porque a Natasha, ela é russa e aqui no Brasil quase ninguém fala russo. E aí empresa ou o governo às vezes precisa de alguém para traduzir o que o presidente da Rússia quer falar com o presidente do Brasil, por exemplo. Aí ela ouve o que um está falando e traduz para o outro. Aí, para isso, ela tem que entrar na faculdade para melhorar o que ela entende de português. Aí ela pode trabalhar traduzindo inglês, traduzindo russo, e quando ela aprender o português, ela pode traduzir o português para quem não sabe português, entendeu? Sim. E como ela gosta muito de ler, então tudo. Você está colocando alguma coisa no olho? No? Ah, que eu vi um negócio aí atrás, achei que estava encostando no seu olho. Então, aí ela, e o sonho dela era trabalhar com, assim, com coisa que ela pode ler, livro em qualquer idioma, que ela gosta, ela sempre gostou desde criança, ela gostou de poema, gostou de ler historinha, e aí ela queria desenvolver esse conhecimento estudando. E aí ela veio para o Brasil, como ela veio para o Brasil, ela queria estudar e trabalhar aqui, ela foi estudar, ela aprendeu a falar em português com o Beto, né? Que eles conversavam em inglês, mas com o tempo que eles ficaram juntos, ele foi ensinando um pouquinho de português para ela poder conversar com ele em português também. Quando eles decidiram vir para o Brasil juntos, aí ela já sabia falar um pouco português. Aí, quando chegou aqui, ela começou a estudar, estudar, estudar pra caramba, porque ela queria aprender a falar normalmente português, igual a gente fala,
para ela poder, mais tarde, quem sabe um dia, né, conseguir um emprego assim para falar inglês, para ser tradutora de russo para o Brasil, de português para o russo, e assim vai, né? Aí ela chegou aqui, ela foi, já veio casada com o Beto, foi morar na casa dele, ele estava na faculdade ainda, estava estudando e fazendo as coisas dele, ela queria aproveitar o tempo que ele estava longe, estudando, para ela fazer as coisas dela. Aí sabe o que que ela fez? Ela, com 6 meses só aqui no Brasil, ela já conseguiu passar na prova para entrar na faculdade. Aí ela começou a estudar, toda feliz lá. Ela foi estudar nesse lugar aqui. Deixa eu ver se mostra para você. Ah, aqui eles namorando, ó. Que Hum. danadinhos, né? Ó. Aí eles ficaram, nas horas vagas, eles ficavam fazendo as coisinhas deles, comiam uma pizzazinha e tal, saía para namorar, ia na praia, ó que gostoso. O mais legal, assim, quando a pessoa está namorando, quando a pessoa fica apaixonada, assim, gostando muito da outra, fazer carinho, conversar. Sempre tem umas horinhas assim, igual quando a gente está em casa, assim, a gente ama o pai e a mãe da gente, a gente ama o irmão, a irmã da gente, mas tem dia que a gente está meio sem paciência e tal, acontece, é normal na vida de todo mundo. Mas se você gosta da pessoa, seja namorado, parente, ou amigo, você sempre tem que ser carinhoso, tratar bem. Você vê que a pessoa está triste, você tem que ir lá ver se pode, ajudar em alguma coisa. E eles ficavam desenvolvendo esse relacionamento entre eles, e o mais legal é isso aqui, ó. É uma coisa muito simples, muito bobinha, mas quando você está conectado, assim, tá em contato com quem você ama, é muito gostoso. Você saber que você pode confiar naquela pessoa, se você estiver triste, ela vai te ouvir, você pode contar para ela qual o seu problema, se ela puder ajudar, ela ajuda, se não puder, pelo menos ela escuta você desabafar, aí é legal. E aí eles ficavam curtindo a vida juntos e tal, mas ela passou na prova dela lá e foi estudar nessa faculdade aqui. Essa faculdade aqui é em São Paulo. Muito feio muito feio por fora. Ah, mas faculdade é simples assim mesmo. Aqui em São José tem duas faculdades de medicina, tem uma de odonto é para ser dentista. Elas são assim, simplonas, mas lá por dentro é muito legal. As salas são boas, tem refeitório bom para almoçar. E o mais importante é que essa faculdade aqui é uma das melhores que tem, sabia? Para o que ela quer fazer, é a faculdade do estado de São Paulo, é a USP, Universidade de São Paulo. Ela começou a estudar ali, ficou muito feliz, Dudu. Aí, ela conheceu um professor dela que, conversando com ela falou que queria aproveitar os horários vagos dela para fazer coisa legal. Sabe o que que ela começou a fazer? Hum. Sabe o que que é orfanato? Sim. Então, ela começou a frequentar um orfanato. Aí, ó, quantas crianças? Começou, Elas não tinham pai? não tinha pai, cheio de criança lá no orfanato, olha só. Aí sabe o que que ela ia lá fazer com as crianças? Ela Não. ia lá ler, ficava lendo historinha para as crianças, fazendo brincadeirinha. Quando chegava o dia de ela ir para lá, ela ficava toda feliz. E as crianças também faziam uma festa quando ela chegava, que ela era muito boazinha. Aí ela ia, pelo menos acho que uma vez por semana, parece que ela ia lá para fazer leitura para as crianças. Ela começou a ficar tão apaixonada, assim, tão feliz de fazer isso, que ela falava, quando o Beto chegava em casa, ela contava como é que foi o dia, ele ficou com vontade de ir também, ele ficou indo também. Ficou ó, aqui, ó, ela lendo para as crianças, ó, os meninos como ficam felizes escutando a historinha dela. Muito legal, né? É muito. É. E essas crianças, imagina assim, que assim, você tem pai, tem mãe, eu tinha pai, tenho mãe. Quando a gente é criança, que os pais ficam olhando para a gente, ficam orientando a gente, falando o que que é legal a gente fazer na vida para a gente não fazer mal para ninguém, tudo. Então, assim, quando ela chega lá e ela consegue que as crianças gostem dela, tudo que ela quiser ensinar de legal para as crianças vão aprender e vão aceitar. Então, ela ficava muito feliz de estar ajudando essas crianças,
e ajudando no orfanato também. Aí O que levava. pode acontecer para as crianças não terem paz? Ah, acontece muita coisa triste na vida, né? A vida tem umas coisinhas que às vezes morre o pai, às vezes morre a mãe, às vezes não tem dinheiro para sustentar e acaba deixando no orfanato. Então, assim, a gente é muito feliz, a gente tem que agradecer muito o Papai do Céu, que o Papai do Céu deixou a gente ter uma família legal, a gente Então, consegue. como que eles usam essas roupas? Ué, porque o orfanato compra para eles. Tem gente que doa igual. A Natasha não estava indo lá fazer leitura para eles, ela também levava coisa. Aí ela chegava na faculdade dela e falava que estava frequentando esse orfanato. Aí todo mundo que tinha uma roupinha em casa aí dava uma roupinha assim para as crianças, ou comprava, ou igual assim, por exemplo, quando você crescer, vai ter roupa sua que não vai caber mais em você. Aí não tem mais quem use, ou dá para Belinha, ou então faz doação. A gente dá aquela roupa de presente para alguém, entendeu? E as crianças de orfanato ganham muito essas coisas de doação. Elas precisam que a gente ajude. Aí, sabe o que que o Beto Boy inventou de fazer com as crianças lá? Não. Aqui, ó, que legal, as crianças na biblioteca do orfanato. Ó, que biblioteca legal que esse orfanato tem. Bacana, né? É. É legal que tem muito livro aí. Cada dia ela pode pegar um livrinho de uma história diferente para contar para eles. Mas, ó, aí o Beto Boy começou a ir com ela lá. Aqui, ó. Começou a ir frequentar o orfanato. Sabe o que que ele começou a fazer lá no orfanato? Hum. Ele arrumou uma sala grande que tinha lá no orfanato, aí levou material de judô e começou a comprar kimono pequenininho para as crianças, para ensinar judô para as crianças, que você sabe que ele é faixa preta de judô, né? É. Aí ele ficava lá, Ele já conseguiu até frequentar um gordão. Você lembra daquela luta lá que ele ganhou? Sim. Nossa, ele era fera, ele foi campeão na Olimpíada e tudo. Aí eles estavam nessa lá. Gosto o Bernardo. Hã? Gosto o Bernardo. É, o Bernardo é faixa preta também. Aí eles ficaram frequentando esse orfanato aí durante um tempão. Só que aí um dia, sabe o que que aconteceu? O pessoal lá da Inglaterra fez contato com ele, veio procurar ele no Brasil para ver se ele podia ir ajudar lá naquela guerra de Israel. Aí ele ficou na maior dúvida, ficou de dar resposta para eles lá, porque ele não pode largar a faculdade, né? Ele acaba não conseguindo se formar. Aí ele tem a Natasha, que agora ele é casado, aí ele tinha que conversar com ela para ver se ela ia aceitar que ele fosse, tinha que ver quando que era para ir, para não atrapalhar na faculdade. Aí ficou de ver. Aí foi assim que acabou essa história. Depois eu vou ver se ele foi lá Opa! Se Porque ele- essa história foi muito rápida. Foi rápida hoje? Então, mas foi rápido por causa disso, porque eu achei que você ia querer que eu contasse de novo aquelas outras histórias. Deixa eu só fechar aqui para a gente conversar.